Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje trazendo um react para vocês de um vídeo que está causando muita polêmica na internet, que é o Williams Martins frequentou o seu cardiologista. E eu estou lendo o vídeo aqui e ele colocou no título: "Vou precisar parar, o meu cardiologista está preocupado". E eu botei no vídeo aqui, um pouquinho mais à frente, lá no minuto 16, pois anteriormente é mais questão de introdução, alguns testes que ele faz, e nessa parte aqui que é interessante a gente assistir junto, para ele falar sobre o resultado do exame, para você ver e ficar impressionado com o que você vai assistir aqui agora. Então, bora ver comigo e vou comentar sobre os tópicos e vou pausando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Agora que meu peso subiu meio rápido, né, recentemente. Fiquei um tempão sem fazer nada, assim, só segurando a ponte. E daí também não tava comendo muito. E aí agora que eu voltei comecei com o cello, a gente começou a comer, usar um pouquinho mais. Aí como o peso deu um salto pra fazer alguma coisa mais intensa, assim, tipo, pra fazer amor. Pessoal, esse vídeo aqui ele é do Williams Martins, ele é um atleta da categoria Open, então são atletas que são super pesados. E é muito comum realmente esse tipo de atleta fazer o abuso, né, das paradinhas do suco. E você pode perceber que agora ele falou que ele teve um salto muito grande de peso, um salto realmente significativo, e isso acarretou, querendo ou não, atrapalhando até mesmo a sua condição cardiovascular. Até mesmo para fazer amor, ele está tendo dificuldade devido ao seu imenso peso, tá? Vamos continuar aqui para a gente ver um pouquinho mais. Tá difícil. Dor no peito, não? Não. Algum exame de sangue recente, gente? Eu acho que eu fiz ou janeiro ou dezembro. Mas eu fiz. Tem aí, não? Fácil? Cara, eu devo ter no aplicativo do A Mais lá, sabe? Não sei se 300 de Masteron. Nessa parte aqui, pessoal, que eu pausei aqui para vocês, ele vai estar falando um pouco sobre o protocolo de suco atual que ele está utilizando, tá? Fiquem abismados, tá? E ele depois vai falar ainda que isso é pouco, hein? E 200 de Deca. 4 de GH. Coral, nada? Nada. O cello é bem diferente, né? Eu gostei, cara. Aí tem insulina, né? Mas eu não sei se enquadra aí, né? Hã? Lógico. Quantas vezes? Vocês podem observar que ele faz o uso da insulina. Ultimamente a gente teve essa tragédia que foi o desenvolvimento do Gabriel Gunley, e muitos cogitaram a utilização de insulina para até mesmo ser o motivo do problema que ele teve, né? Vou falar um pouquinho com vocês aqui. A insulina, galera, ela é um hormônio extremamente anabólico, né? Você acha que só o esteroide anabolizante que é anabólico, não, mas a insulina é extremamente anabólico, mas também, ao mesmo tempo, extremamente perigoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, geralmente a galera que é da Open, que geralmente tem 120, 130, até mesmo 140 quilos no off, se eu não me engano, nem falo o peso dele depois. Realmente essa galera, eles utilizam a insulina de forma diária, corriqueira, tá? Então não fiquem espantados com isso. Vamos voltar aqui. Deixa eu botar o vídeo aqui. 10 de dano, 5 de rápida pré e rápida pós. A gente sabe, treinabilidade baixa, vai apertar UP, porra. Que ganho a gente vai ter agora? Não, se tava na fase agora com sintomas diferentes, a gente quer atribuir mais valor ao eco avançado, cara, vale a pena. E como é que ficou? Não tinha esse quadril que você não tava com a pulbite? Ou era não? Pulbite. Você não tava com uma Eu tive algum problema no quadril uma época de tanto fazer cardio. processo inflamatório, não era? Uma coisa que você fez? Mas aí melhorou, assim. Só que o joelho é um problema corrente, assim, né? Tu não tá agachando, né, Bruno? Só consigo agachar no rack mesmo. Livre, Smith, não... Vai. Vê se vai esse aí, senão a gente... Ele relatou também problemas na articulação. Pessoal, o cara, ele é um atleta da Open, então ele é extremamente pesado. Mesmo que ele tenha muita massa muscular, mas a articulação dele também sofre, não só por causa do peso corporal, mas também pela intensidade dos treinamentos. Eu comparo a categoria Open como se fosse a Fórmula 1 da musculação. É onde tem
onde os atletas eles levam o corpo deles ao extremo do extremo, tá? Até mesmo para você chegar a esse peso que eles chegam ali de volume, definição, realmente é onde exige muito do corpo. E vocês vão ver que a conta ela vem, tá? Soltar o vídeo aqui novamente para a gente poder continuar assistindo. Vai para aquele outro lá que tá na sala. É o contrário, Guilherme. Ele é para cima. Esse é o VOP, o outro peso. O do VOP é para cima. O meu é diferente. É porque o teu é para esse é do mapa, o teu é do VOP. Esses aí eles colocam, não existe, sabe? Tem que librar o cotovelo. Se não librar o cotovelo, não vai. Vamos tentar, né? Aqui. Então a gente vai... Data de nascimento, William? 1º/7/89. Por isso que eu tenho aquele outro, por causa disso, por causa dele. Galera, 89, ele realmente, ele aparenta ter muito mais da idade que ele tem, tá? Vamos ser sinceros aqui. Isso, o melhor que tem. Não, para fazer o do Fabinho, do Giga, foi muito engraçado. Tudo isso aí ele tá enchendo, ainda não chegou a 100. Segura com o dedinho ali, Gabriel. Boa. Tá indo pra 110 agora. Vai ver. Então, vamos ver. Vai explodir um negócio aqui. Por isso que o outro meu explodiu, entendeu? Mas eu tenho um outro ali. Vaza, né? Não vai estourar não, pode soltar. Não, para não soltar o véu. Esse exame, William, é super importante porque aqui a gente pega a ação secundária do anabolizante. Lembra que o anabolizante, de fato, aquele padrão de hipertrofia concêntrica, ele diminui a tua cavidade do ventrículo esquerdo de uma forma assimétrica, né? Quando ele fala em diminuir a gravidade do ventrículo esquerdo, é porque quem é o usuário do suco e dos aditivos, lembre-se, você vai jogar isso no seu corpo, o seu corpo vai fazer sua musculatura crescer, né, teu bíceps, teu tríceps, tua perna, mas lembre-se que o músculo é um coração. Então por isso que esse pessoal que utiliza de forma abusiva o suco e o aditivo, eles acabam tendo um coração muito maior, muito mais hipertrofiado. E esse aumento da camada, da parede da musculatura do coração, vai diminuir a câmara, né, o recipiente que vai chegar o sangue, para ele poder bombear o sangue oxigenado para o corpo. Vamos retornar aqui. Diminui essa cavidade, menos enchimento. E o que acontece? Há uma desproporção fibrovasal, fibrovaso. Entendeu? O que acontece? O músculo cresce demais e os vasos, as artérias não conseguem acompanhar. Esse crescimento da musculatura no coração é decorrente do uso do suco e dos aditivos, tá? E o que acontece? O coração ele vai crescer tão rápido devido à utilização, mas as artérias não acompanham o crescimento, tendo esse problema que ele acabou de citar anteriormente. Não acabou, não. Ele não consegue acompanhar os vasos, ou seja, a neogênese desses vasos, né? Não dá para você acompanhar o tamanho, a proporção desses músculos que está atrofiando. Então, isso fica território com pouco sangue, sujeito à deposição do colágeno. Esse colágeno vira justamente gordura, e essa gordura fibrosa. Ou seja, lesões na região da artéria, que geralmente são irreversíveis, tá? Terreno próprio para você fazer taquiarritmias malignas. Então, aqui, isso que eu estou dizendo para você é uma ação do anabolizante de forma direta ou primária. Que a gente consegue verificar isso com o teste cardiopulmonar e com eco avançado, que é o estranho trabalho do miocárdio. Que hoje a gente não vai te colocar lá, porque como você está no off, são 147 quilos, hoje o teste... Vou ter que dar um pause aqui. Então. Pessoal, 147 quilos. Eu não sei qual a altura dele, provavelmente não deve ser um cara tão alto. Mas... aqui, pensa comigo. O quanto que o coração desse cara trabalha para poder manter isso tudo aí. Então, realmente, 147 quilos realmente é um peso de atleta open off-season, fora de campeonato, que está subindo teu peso para começar a preparação para o campeonato.
Rapaz, caramba, 147, isso é muito peso. Você tá louco. Vamos retornar aqui. Hoje o TED cardiopulmonar não vai me agregar nada. Eu vou expor você, às vezes, mesmo caminhando ou na bike, eu vou colocar você a um processo onde vai incomodar o teu joelho, né? Que você tem ali uma atividade mais importante nesse joelho, que eu vou colocar risco-benefício, mas a gente não vai ter. Então, a análise da velocidade de pulso te traz essa rigidez arterial para eu medir o efeito secundário do anabolizante. Quando ele fala da rigidez arterial, pessoal, é devido a essas lesões que vão acumulando na artéria. A sua artéria, ela tem que ser maleável, ela tem que ser, explicando de uma maneira bem simples, mole, para que ela possa expandir e retrair de forma rápida e eficiente, devido à resposta cardiovascular a um esforço ou até mesmo uma situação de relaxamento. Então, quando você vai tendo essas lesões nos vasos, esses depósitos de colágeno que depois viram gordura, como o médico aqui explicou, você acaba perdendo essa capacidade, enrijecendo a artéria, isso aumentando a pressão arterial e também aumentando o risco de um acidente vascular. Quando você vai envelhecendo, as artérias enrugando. As artérias são a mesma coisa, só que tem coisas que fazem com que esse envelhecimento acelere. Pressão arterial não controlada, diabetes não controlada, doença autoimune, tabagismo, alcoolismo, uso do anabolizante, doenças autoimunes. Soltou. O negócio que estava ferindo a pressão arterial no braço dele até soltou de tão grande que o cara é. Vai vendo. Deixa eu pegar outra. É isso. A placa de gordura, eu vou ter um exemplo aqui que dá pra gente ver. Ó. A artéria ela tá aqui. Aqui ele vai explicar, galera, sobre o depósito de gordura nas paredes das artérias, tá? Para você entender um pouco, né? Eu achei até legal, eu achei até interessante ele explicar dessa forma. E foi muito bom o Williams Martins trazer isso pro vídeo dele, para as pessoas entenderem os efeitos crônicos da utilização do aditivo e do suco, tá? Vamos conferir a explicação do médico, que tá muito boa. Tá sem placa de gordura, né? Ó, flexível. Complacência. Então, você vê que a complacência, traduzindo aqui, seria a capacidade, né? Ou seja, a moleza da artéria. Você vê que ele está cutucando a pecinha ali para demonstrar para o Williams Martins realmente que uma artéria saudável, ela é mole, complacente, ou seja, ela se mexe com mais facilidade, ela expande, retrai com mais facilidade. Vai depositando, ó. Até então. Aumentando, ó, já está mais duro. Aqui é uma artéria que já tem os depósitos, né, de uma maneira mais acentuada, e ele mostra que realmente há uma rigidez, tentando apertar a pecinha para demonstrar para o Williams Martins. Aqui, ó a rigidez, ó, dura, tá vendo? O anabolizante, ele faz o espessamento da camada íntima e média. Faz com que ele fique dessa forma, tenso o vaso. E é isso que esse equipamento vai medir, justamente a capacidade de complacência. Lembra, tu quer tentar o outro ali, ver se a gente consegue? Tá na tua sala? O meu? Não, o meu. Tu não levou? Você não pegou? Não fala mais nada. Só aquela carinha ali já diz tudo, né? Então o que acontece? Agora vai ser a hora dos resultados, tá, pessoal? Agora que a gente vai ver aqui, deixa eu até dar um foco. A gente vai ver aqui como que o resultado que o médico deu para ele é um resultado preocupante, tá bom? Vamos conferir juntos aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Tá? O que acontece? Para tua idade biológica, veja o quanto você está mais velho. Um cara de 61 anos. Ou seja, a idade dele, se não me engano, é de 89, deve ter o quê? Uns 36, 37 anos no máximo. Não estou calculando de cabeça aqui. Mas ele está com a condição arterial de uma pessoa de 60 anos. Você imagina, ele com essa idade, agora você imagina se ele tiver 60 anos. Infelizmente, galera, a conta chega, tá? É o equivalente disso. Isso é o ônus. Caralho. Isso é o ônus de um atleta bodybuilder, ainda mais na categoria Open, entendeu? Então o que acontece? A gente pensa... Para aqui eu quero falar com vocês um pouquinho. E realmente eu tô gostando muito desse médico, porque ele tá sendo muito franco com eles. É o ônus que você tem de ser um cara da Open.
Um atleta da Open, pessoal, é o cara que vai levar o corpo dele ao extremo. Ninguém vai chegar a 147 quilos natural de forma saudável. O cara vai usar os recursos que tem disponível para ele, vai realmente treinar em altíssima intensidade. É colocar a máquina, o corpo humano, ao extremo. E isso tem um preço, tá? Tem um preço. Vamos continuar aqui. A gente percebe que lá na periferia, por isso que a gente vê a ponta do teu coração, ilhatas que estão com o aumento dessa rigidez e a ponta torcendo para que compense no trabalho desse miocárdio teu, né? Com aquele trabalho desperdiçado, fazendo com que ele esteja o menor possível durante o esforço. Uma coisa está ligada à outra, né? A gente percebe que a tua periferia, o padrão de resistência vascular periférica está aumentado e ainda mais você está no período do óbito. Padrão de resistência periférica aumentada. O que ele quer dizer com isso? Que as artérias deles estão com uma resistência que já foi notada. Então já tem depósitos, né, de colágeno ali, como ele explicou, que já estão causando enrijecimento da artéria. Então é isso que ele quer, é isso que eu estou explicando aqui, resumindo, né, que eu falando aqui para vocês. Então ele já está tendo os efeitos crônicos da utilização do sulco e do aditivo. O off-season corrobora mais ainda com isso, porque o ganho de peso faz com que esse músculo também tenha que trabalhar mais. Ou seja, off-season, período onde ele ganha peso, sobe o máximo possível, que consequentemente o coração ele irá trabalhar mais sim, para manter todo esse peso aí. Normalmente é o período onde vocês não fazem cardio, diminui o cardio, né? Depende de cada coach a orientação que vocês têm. A gente sempre preconiza manter o cardio, sempre é fundamental, mesmo na preparação. Geralmente nessa época de off-season, pessoal, o cardio ele é muito diminuído por atleta que está em off querendo subir peso, tá? E é uma coisa que ele falou aqui, façam cardio. O cardio ele é fundamental. Coração, galera, realmente tem que ser levado a sério, né? Não foi feito só para sofrer. Então o cardio também não está só ligado a secar a estética. O treinamento cardiovascular, ele traz inúmeros benefícios para a saúde do seu sistema cardiovascular e a eficiência dele, para ele funcionar bem. Operações de vocês até chegar prep, mas isso lógico, a gente não tem a mesma visão que o coach durante a preparação de vocês. A gente, determinados colegas, né, falam que o cardio em determinado momento pode atrapalhar a preparação de vocês, mas em termos de coração, a falta dele sempre vai piorar. Ou seja, a falta do cardio só tende a piorar. E eu até mesmo, em relação aos meus alunos, eu aplico o treinamento cardiovascular como um coadjuvante para auxiliar e melhorar a performance no treino da musculação, tá? Mas eu estou falando aqui de um outro público, um público normal, que preconiza saúde. Eu não treino atletas de fisiculturismo, muito menos da categoria Open. Na preparação de vocês vai melhorar, para o coração a ausência do cardio sempre piora. Essa é a verdade. E isso tem um ônus disso aqui que a gente verifica. Lá na periferia ele sente. Aumenta a resistência vascular periférica, você não consegue otimizar esse teu débito cardíaco. E se você tem a frequência cardíaca de repouso mais alto, pior ainda. Por isso que a combinação das medicações são importantíssimas. Né? Ninguém blinda coração, isso é importante. A gente procura fazer um controle de dano o máximo possível, baseado na fisiologia realmente de um processo de insuficiência cardíaca. Então você entra... Um outro ponto importante que eu tenho que falar com vocês aqui. Deixa eu voltar até meu rostinho aqui. Vamos lá, galera. Foi o que o médico falou. Estou gostando muito da explicação dele, que ele está sendo muito sincero, ele é muito transparente. O médico ali, ele não está sendo ali para ser o salvador da vida dele. Ele vai controlar os danos causados pelo esporte. Então você pode perceber ali que na conversa ele fala que vai ter os medicamentos, que tem todos os exames. O Williams Martins é um atleta profissional, então ele tem uma equipe multidisciplinar por trás dele para orientá-lo sobre a sua prática no bodybuilding e monitorar os riscos ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui. Você entra com as medicações nesse sentido, né? Para tentar combater esse coração que está atordoado. Que tem um padrão de insuficiência, ou ele está sendo suficiente, mas está trabalhando demais para dar conta do serviço. Esse é o ponto que preocupa a gente. Isso é um adendo.
o strain numericamente está normal, mas é aquilo que a gente falou, é um coração trabalhando para tentar compensar isso aqui. Beleza, atualmente ele tá conseguindo, né? Mas, com o passar do tempo, isso a tendência é ir piorando. Então você falou o strain de 16, era o que a gente espera, ali 15, né, no seu É perfil. como se ele tivesse hiperestimado, por esse coração tá tão... Tá hiperestimado, então é aquele coração ainda trabalhando muito, ele tá conseguindo manter, né? Mas é o que a gente estava discutindo, uma máquina que a máquina Tá girando não muito vai alto. funcionar para sempre desta maneira, né? Muito interessante o que ele falou aqui, pessoal, em relação ao atleta aqui, o Williams Martins. O mesmo que no streaming lá, nos testes, deu normal, só que até quando esse coração vai suportar esse estresse? O médico ele vai ter o coração, a visão de como vai ser uma máquina. A máquina ali está sob estresse constante. O coração dele está sob estresse muito acima de uma pessoa normal. Uma frequência cardíaca em repouso maior, uma sobrecarga maior, até mesmo para dar conta de toda essa massa que ele tem, de 147 quilos. Só que até quando que esse coração vai funcionar bem? À medida que o tempo vai passando, é que eu falo, a conta vai chegando. Por isso que um atleta profissional, ele realmente tem que ter um monitoramento contínuo e constante para que ele possa realmente saber a hora que ele tem que parar. Se ele quiser parar e se quiser avaliar o risco de continuar. Entendeu? E que nem isso aqui, 61 anos. É reversível isso? Sim, isso é o bom. A periferia a gente consegue reverter com medidas, né? Menos anabolizante, cardio efetivo, dieta não tão hipercalórico como o de vocês agora, Peso, né? vai perder o peso, né? A lesão estrutural no músculo não tem o que fazer. Lesão estabelecida, lesão feita, acabou-se. Né? Padrão fibrosou, né? Deposição de colágeno em excesso, virou gordura, fibrose, essa é lesão estabelecida. Não tem o que fazer. Então vamos lá, pessoal, só explicando aqui o que o médico quis dizer, né? A circulação periférica, ele divide aqui, circulação no caso principal arterial, que são as artérias principais. Essas, quando elas sofrem esse depósito de gordura, essa fibrose, esse colágeno que ele acabou de explicar, é irreversível, tá? Geralmente é com procedimento cirúrgico, se for no coração, o famoso cateterismo. E na periferia, que são os vasos sanguíneos e capilares, eles são reversíveis com a diminuição do anabolizante, né, diminuição do suco, que ele consegue melhorar esse quadro. Então, com certeza, ele provavelmente deve ter lesões que não vão voltar mais a ser como antes, tá? Mas, de fato, é por isso a importância de vocês estarem acompanhando e tendo isso. É para dar uma bênção para vocês? Não. Muito pelo contrário. É para estadiar o risco disso e vocês poderem trabalhar, né, nesse limite com uma máxima, vamos dizer assim, efetividade do que vocês estão fazendo, tentando colocar na balança o bônus de você ter uma melhor preparação, subir melhor, e isso vai gerar um ônus no teu sistema cardiovascular, e a gente procura mensurar isso e tentar contrabalancear isso, fazer esse controle de dano da melhor forma. Caraca, que explicação genial. Foi o que eu falei anteriormente, ele não tá ali para dar a bênção para poder resolver o problema dele. Ele tá ali para monitorar, para o atleta saber que se realmente ele tem aquela condição para poder acelerar e se manter vivo, que é o mais importante, né? E saber ali administrar o risco. E sabendo conscientemente que a cada preparação que ele está fazendo, ele está gerando ônus, ou seja, danos para o sistema cardiovascular. Mexe na medicação, otimiza a proporção do cardio como possível, né? Então a gente tenta adequar dessa forma. E sempre tentar convencer vocês a menos anabolizante. Vai dar pouquinho essa vez. Acho que vai Em comparação com o Tchelo, parabéns pro Tchelo. Realmente, é o período hoje você está com Desde que eu vi. 6 anos de acompanhamento que você tem com a gente, Willi. Vai fazer 6 anos. É o momento que você tem menos anabolizante, menos carga anabólica. Real. Parabéns aí, Tchelo. Mas você acha que o strain está um pouquinho melhor? Você acha que pode se atribuir a isso ou não? Ok. A usar menos hormônios?
Sim. Mesmo com intervalo de tempo Eu menor. interpreto como um coração tentando compensar a grande massa muscular que ele tem que suprir, ainda está conseguindo, tentando compensar essa Até quando, periferia né? toda fechada, tentando compensar mesmo, né? Porque você imagina, você tem uma artéria muito rígida, quem que tem que fazer esse sangue chegar lá? O coração vai ter que Trabalhar muito vai mais ter forte. que tomar a frente disso, você entendeu? Para você entender, o coração, ele é um músculo muito forte. Muito forte, ele aguenta a pancada. Só que chega um momento que ele não vai aguentar. Só que assim, só para Realmente, pessoal, o coração, pensa assim, porque aqui nós estamos no dia a dia, a gente respira, mas imagina quantas contrações musculares o seu coração realiza durante um dia. Realmente o coração é uma máquina perfeita, gente. É uma máquina que funciona numa perfeição que eu não sei como é que é a sua crença, o que você acredita, mas é uma máquina que foi realmente desenhada por Deus mesmo, porque o quanto que um coração trabalha num dia demonstra quanto que é um músculo muito forte e eficiente. complementar. Não é o comum, muitas vezes ele já não consegue fazer isso, né? Então a gente vê um strain reduzido, uma eficiência cardíaca reduzida, mesmo no esforço piora, entendeu? Então, resumindo, assim, o que eu entendi, né? Mesmo tendo hipertrofia cardíaca, enfim, não, ele tá dando conta do trabalho, tipo isso. Não tô falando que isso é bom, tá? Sim, É que eu falo, até quando, né? Até quando que o coração dele vai suportar toda essa carga que está tendo em cima dele? Que é um aval para eu acelerar. Tô falando, Nesse momento tipo assim, ele está conseguindo garantir, vamos dizer assim, o aporte sanguíneo para o teu corpo inteiro, né? À base de muito trabalho e muita energia gasta, né? vamos ser claros. O músculo cardíaco, ele tem que dar conta do que está sendo exigido para ele. O músculo cardíaco foi feito para isso. O músculo cardíaco ele tem um processo de adaptabilidade que poucos órgãos conseguem fazer isso. Então, assim, como se fosse missão dada, missão cumprida. Ele percebe que está sendo solicitado mais dele. Ele tem mecanismos compensatórios para isso. Ele procura responder da melhor forma possível a esse estímulo exercício. O grande problema é que nós não sabemos até quando ele vai responder de forma positiva, como é o caso seu. Sabemos que ele está num processo hiperativo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por isso que eu falo, galera, é extremamente importante. Se você quer fazer a utilização de qualquer tipo de suco aditivo, meu irmão, você sempre tem que estar muito bem acompanhado com o médico, com exames, tudo certinho. Porque o seu coração ele vai se adaptar ao estresse que você vai fornecer para ele. Só que se realmente você visa a longevidade, se você realmente não quer correr o risco de perder a vida, né, de realmente você desviver, você tem que monitorar, pois se chegar o momento que for preciso parar, pare. Vamos voltar ao vídeo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Beleza. Vamos lá. De forma positiva, porque ele está dando conta. Né? Agora, até quando isso permanece, a gente não sabe. Por isso que é importante o acompanhamento, sempre essa educação continuada com você. Eu acabei de falar. Né? Esse acompanhamento longitudinal, porque as técnicas a gente consegue fazer um diagnóstico com mais precocidade dessas alterações para tentar evitar sabermos um passo na frente antes dele não compensar mais. Esse é o intuito do trabalho meu e do Gabriel. É isso aí. Não, ele fechou com chave de ouro. Qual que é o papel? Vou até botar minha câmera aqui. Fechou com chave de ouro, galera. Qual que é o papel dele? É monitorar, porque ele tá vendo que o coração dele está aguentando do tranco ainda, mas é monitorar para esse coração, quando chegar num ponto que não conseguir mais aguentar o estresse e a carga que ele está sendo submetido hoje, ele falar, opa, vamos parar, vamos reverter. Até mesmo para que o atleta tenha uma longevidade e consiga depois ter uma vida normal por alguns anos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se tem algo mais interessante para a gente conferir. A gente ter os dados e ir acompanhando a evolução para chegar no momento, cara, que
Ele está começando a degringolar, né? Vamos dizer assim. Está na hora de rever aí, né? Tudo. Aí que talvez é o momento de Sim. parar mesmo. Sim, com o atleta. é isso. A gente Foi o que eu não, acabei de falar. não toma conduta, nós não somos coach, não mexemos em nutrição, na parte de treinos de vocês, performance nesse sentido. Porque a gente cuida do sistema cardiovascular. Lógico, tem e precisamos saber qual o momento de vocês estão de treinamento, do uso dos hormônios, para termos um pensamento clínico lógico, para mantermos um diagnóstico nesse sentido. A gente precisa ter isso. A gente precisa saber essa interação. Isso é fundamental para a gente poder associar justamente e definir conduta com vocês. Eu até falei no início do vídeo, né? Às vezes a gente tem medo de vir porque acha que vai chegar aqui e você vai falar assim, William, cara, abandona o teu sonho, esquece, não é isso. E desde a primeira vez, há 6 anos atrás, sempre foi, a gente vai conter os danos para ver até quando você pode levar Perfeito. fazendo o que Perfeito. você faz, né? Como qualquer Isso é outro muito esporte, importante. Will, isso tem dia e hora para acabar. Sim, Como qualquer outro esporte de alta performance, pessoal. Exato. Essa é a verdade. Isso tem dia e hora para acabar. Só que o importante é que o trabalho meu e do Gabriel é gerar uma condição para que vocês tenham o pós-palco. Como qualquer outro atleta. Ou seja, pós-palco. Realmente ter uma vida comum após o esporte de alto rendimento. Futebolista, como tem o pessoal do basquete, do vôlei, da NFL. Né? E os atletas bodybuilder também precisam ter uma qualidade de vida pós-palco condizente com tanta coisa que você abdicou anteriormente na tua vida. Porque em casa o pessoal tem ideia, mas só sabe realmente o que você abdica é você e tua família. é verdade. Teus amigos ao teu redor, eles têm esse convívio. Eu convivo com vocês, eu tenho, né, sinto isso. Mas realmente quem sabe é você e tua família. E não é fácil. Se eu vejo que não é fácil, então eu sei que é muito mais difícil ainda por vocês. Realmente, pessoal, o nível de abdicação que esses atletas têm, eu falo, o fisiculturismo, mesmo com todas as críticas, né, de utilização de hormônio, mesmo com toda a situação que a gente teve ultimamente, onde o Gabriel Gulley desviveu, cara, é um esporte que exige uma abdicação, uma disciplina, que eu acredito que são uma dos maiores que tem em qualquer esporte que a gente pode ver hoje. Realmente é uma vida que é voltada 100% para o bodybuilding. Eu admiro muito a disciplina desses caras. Eu assisti vocês quando Aliás, é algo que até eu levo minha vida, né? eu vejo vocês no palco, quando eu estou no Olímpia, quando eu vejo vocês na competição, assisto vocês na televisão, quando você sai para competir do Brasil, cara, vai o pensamento, a energia positiva, porque eu sei o que vocês passam, cara, para estar ali. Literalmente, né? Não é fácil. E costumo sempre dizer que o bodybuilder não é um ser humano normal. Né? Porque a fase que vocês passam para chegar até o palco, não é surreal isso, cara. Acho que talvez nenhum outro esporte. Talvez Cara, muito legal essa admiração do médico em relação ao esporte do bodybuilding, né? maratona, extrema maratona, não desmereceram nenhuma outra modalidade, mas é muito complicado. É muito complicado. Mas enfim, acho que é isso, o trabalho não termina. Acredito que aqui já vai finalizar. Aí eu quero dar uma palavrinha final para vocês aqui. Galera, olha, cara, que vídeo sensacional. Infelizmente, muitas pessoas não assistiram ele de forma completa e julgaram o atleta. E claro, assim, às vezes a pessoa faz muito like, muito view, mas realmente esse vídeo, ele mostra os bastidores reais de um fisiculturista de alta performance, que realmente tem a consciência de acompanhar o médico, saber a situação atual, saber os riscos, saber o momento que ele vai ter que parar e se pode continuar. E assim, eu estou de boca aberta. É incrível como que o médico conduziu a consulta. Extremamente profissional, extremamente ético, extremamente respeitoso, né, em relação ao esporte, né, explicando de forma muito clara e transparente para o atleta, sabendo os possíveis danos que ele pode ter, os danos que ele já está tendo, a condição cardiovascular atual dele e até mesmo o momento que ele vai ter que parar ou não. E o principal papel dele, explicando detalhadamente qual que é o principal papel dele, que é o quê? Monitorar para que ele possa saber até o momento que ele pode ir ou parar. Foi o que ele falou. O esporte de alto rendimento, pessoal, ele tem prazo de validade, ele tem fim. Alto rendimento não é saúde, não é só no bodybuilding,
mas em todas as modalidades. Os atletas vão ter o seu ônus e seu bônus. Então a forma que esse médico conduziu a consulta realmente é impressionante, extremamente profissional, e dou meus parabéns para ele e também para o Williams Martins por trazer esse conteúdo muito importante, né, mostrando que os atletas às vezes têm medo de ir lá, mas não é isso, é ir lá para saber até onde o atleta ele pode ir e alcançar, mantendo e preservando a sua vida, para até depois no pós-palco, como o médico explicou, ele manter uma qualidade de vida para que ele possa até mesmo desfrutar mais dela. Pessoal, muito obrigado para que você que assistiu até aqui. Esse vídeo realmente é um formato novo aqui no canal e eu estou gostando muito de trazer, eu já queria trazer um formato desse. E espero que eu tenha trago muito conteúdo, muito conhecimento. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre esse vídeo, o que você achou. E um abraço e até a próxima, hein, galera? Valeu, fui!